Olá, professora Ana Flávia. Hoje iremos abordar sobre a população e o espaço de produção do continente europeu. Vamos começar? O continente europeu é constituído por paisagens extremamente humanizadas. O que são essas paisagens humanizadas? É aquela que foi modificada pela ação do homem e foi modificada com qual objetivo? De desenvolver a economia e a indústria. Essas transformações começaram a ocorrer a partir da Revolução Industrial, onde o espaço possui uma complexa rede de transportes interligando todos dentro do continente com grande eficiência. A principal rede de transporte corresponde a toda a infraestrutura para diminuir o fluxo de mercadorias e pessoas. A rede, para um bom funcionamento, precisa ter boas rodovias, hidrovias, portos, aeroportos e ferrovias. E você sabe quais são os países mais populosos e povoados da Europa? Não? Pois vamos lá. Os mais populosos são Rússia, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Ucrânia. O que é um país populoso? É aquele que possui uma grande quantidade de habitantes em todo o seu território. Já os países povoados, Holanda, Bélgica e Reino Unido. E o que é um país povoado? É aquele que possui uma grande quantidade de habitantes por quilômetro quadrado, ou seja, dentro de um mesmo espaço. Diante disso, sabemos que a população da Europa concentra-se principalmente na Itália, Alemanha, França, Reino Unido e Países Baixos. A Europa é o segundo menor continente do planeta. Além disso, o seu território é bastante fragmentado, ou seja, ele é dividido em 50 países. E como se formou a população da Europa? Bem, essa população ela é constituída de vários grupos étnicos. Que grupos são esses? Os anglo-saxões, os escandinavos, os eslavos, os germânicos e os latinos. Sabemos também que grande parte da população europeia é constituída por brancos. E dentro dessa população, nós temos uma divisão urbana e rural, onde a maioria da população urbana se concentra na Europa Ocidental e a maioria da população da zona rural se concentra na Europa Oriental. Quais são os países mais urbanizados da Europa? Islândia, Bélgica e Holanda. Após a formação dos grupos étnicos, ela foi dividida em três: os germânicos, os eslavos e os latinos. Vamos entender um pouco cada um. Germânicos ocupam principalmente a parte central e norte da Europa. Entre eles estão os alemães, os austríacos, os holandeses, os suecos, os noruegueses e os britânicos. Já os eslavos habitam predominantemente a Europa Oriental, ou seja, o lado leste, que são os russos, os poloneses, ucranianos, eslováquios e sérvios. Já os latinos habitam predominantemente a Europa mediterrânea, o centro da Europa, ou seja, os portugueses, os espanhóis, os italianos, franceses e os romenos, que não são sulistas, mas são latinos. Agora vamos conhecer um pouco a parte industrial na Europa, como se desenvolveu a industrialização nesse continente. A Europa possui um setor industrial diversificado, que vai da indústria de base até a tecnologia de ponta, além de um setor secundário bastante variado. A condição atual do alto desenvolvimento industrial do continente europeu, especialmente no lado ocidental, é decorrente de um processo histórico. Que processo histórico é esse? A divisão do sistema capitalista e socialista. O nível de industrialização e tecnologia proporcionou o surgimento de dezenas de empresas multinacionais, pois grandes incorporações empresariais têm origem europeia. Porém, na Europa Oriental, os países não acompanharam essas evoluções e tiveram a industrialização tardia, ou seja, o processo de industrialização aconteceu cerca de 100 anos após o início da primeira revolução. Lembrando que os países que faziam parte do lado ocidental eram capitalistas e os países que faziam parte do lado oriental eram socialistas. Na primeira revolução industrial, o principal recurso energético foi o carvão.
que era utilizado para abastecer máquinas a vapor nas indústrias têxteis. E o que eram essas indústrias têxteis? Eram as indústrias de algodão. As indústrias se instalaram próximas às áreas de extração de minérios no final do século XIX, descobrimento do petróleo e suas utilizações no processo produtivo e de transporte, além dos investimentos em usinas hidrelétricas e nucleares, que acelerou todo o desenvolvimento econômico e industrial. Mas dentro da Europa também se tinha uma grande preocupação com a questão ambiental. Então, o consumo de recursos minerais, energéticos ou não, recursos renováveis e não renováveis, provocavam uma série de impactos ambientais nas áreas das paisagens naturais, do ar, da atmosfera, das águas, do solo, entre outros. As alterações ocorridas na Europa Ocidental fez emergir uma consciência ecológica em favor da preservação da natureza com a forte aprovação da sociedade em geral. A Europa é um continente extremamente urbano e industrializado. Isso quer dizer que a grande maioria das pessoas vive em cidades, até porque são nelas que se encontram as oportunidades de trabalho, no setor secundário e no setor terciário, que desencadeou o fenômeno do êxodo rural. Houve um grande fluxo de migração de europeus para todos os continentes em busca de uma nova vida, pois na Europa as condições de trabalho nas indústrias estavam precárias. Quais são os setores da economia que precisamos entender? O setor primário, secundário e terciário. O que é o setor primário? É aquele que é retirado a matéria-prima da natureza, onde é desenvolvidas as atividades econômicas, agricultura e pecuária, e a junção das duas, agropecuária. E o extrativismo, vegetal, mineral e animal. Já o setor secundário é a transformação da matéria-prima em produto, indústria e construção civil. Já o setor terciário é o destino final, é a venda e distribuição dos produtos, no comércio e serviços. O espaço agrário na Europa. O espaço agrário na Europa possui um elevado nível tecnológico no campo. Esse nível produz uma redução de trabalhadores rurais, principalmente no Reino Unido, na Bélgica, na Alemanha e na França. Mas o que se planta na Europa? Bem, na parte agrícola, nós temos o trigo, que é o principal produto, e ele faz parte de uma composição de massas, bolos, biscoitos e pães. E os principais países que cultivam esse produto é a Rússia e a França. Já as áreas florestais e naturais, existe a questão do reflorestamento, que é utilizado para a produção de papel e celulose. Agora vamos entender um pouco sobre o espaço econômico no continente europeu. O elevado nível de desenvolvimento da Europa Ocidental está relacionado com a Revolução Industrial. É formado por alguns dos países mais desenvolvidos do globo. Os países europeus apresentam elevados índices de qualidade de vida. Países como Noruega, Países Baixos, Alemanha, Suécia e Suíça, pois possuem um alto IDH, que é o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Mesmo considerando apenas os aspectos econômicos, o valor do PIB da Alemanha, Reino Unido, França estão entre os países mais ricos do mundo. Os grandes grupos industriais europeus e de outras partes do mundo fazem investimentos elevados na questão da pesquisa e tecnologia. Os parques industriais da maioria dos países da Europa Ocidental, ou seja, países capitalistas, são bastante diversificados, como destaque nos produtos eletroeletrônicos, telecomunicações, aviação, produtos farmacêuticos, energia nuclear, siderúrgica, automobilística. O setor terciário desses países também é bastante diversificado. É formado por grandes grupos de empresas multinacionais que atuam nas áreas comerciais, com redes de supermercados. Temos exemplos da empresa Carrefour, que é uma empresa francesa. Financeiras, como os bancos, temos exemplo do Banco Santander, que é um banco espanhol. E a telefonia, temos exemplo da TIM, que é uma empresa italiana. Para alguns países da Europa Ocidental, como França, Itália e Espanha,
a atividade turística é importante fonte de divisas. O setor primário também se destaca no continente europeu através da agricultura e pecuária, que são responsáveis por uma grande variedade de produtos. As técnicas adequadas e modernas proporcionam elevada produtividade. Observação: a Europa conta com a melhor rede de transportes do mundo, facilitando o escoamento de suas mercadorias. E qual a importância da União Europeia para esse desenvolvimento econômico, industrial e populacional? Vamos entender. A União Europeia é o maior projeto de integração entre os países levado a cabo da história. Ou seja, a primeira experiência de integração comercial entre os países já havia sido elaborada um pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, onde Bélgica, Holanda e Luxemburgo formaram o grupo do Benelux, que previa a criação de uma zona de livre comércio entre seus membros. O Benelux entrou em funcionamento 4 anos depois, em 1948. Já em 1952 foi criada a SECA, Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, reunindo, além dos países do Benelux, que eram Bélgica, Holanda e Luxemburgo, a Alemanha, França e Itália. Com essa integração, foi estabelecido um mercado comum para os produtos e matérias-primas ligados às indústrias de siderúrgica, como o carvão, ferro e o aço. Já em 1957, os membros da SECA criaram, pelo Tratado de Roma, a Comunidade Econômica Europeia, também chamada de Mercado Comum Europeu, que deu origem ao processo de unificação da Europa. Os objetivos eram para que pudessem assegurar aos seus integrantes a livre circulação de mercadorias, pessoas, capitais e serviços. Esses objetivos só se concretizaram em 1993, com a unificação da Europa. Reunidos em dezembro de 1991, na Holanda, os países decidiram eliminar, no curto espaço de tempo, todas as barreiras que impediam a integração socioeconômica, implantando o mercado único. Uma das principais decisões foi definir o uso de uma nova e única moeda na Europa, com a criação do Banco Central Europeu. Nesse sentido, um passo importante foi dado em 1º de janeiro de 2002, quando entrou em circulação o euro, a moeda única, ou seja, a União Monetária, em 12 países que pertenciam à União Europeia na época. As economias em transição na Europa Oriental. Os países da Europa Oriental apresentam um nível de desenvolvimento socioeconômico diferente do existente na Europa Ocidental, pois esse conjunto ainda é marcado por uma diversidade socioeconômica e espacial que remonta ao período da Guerra Fria, quando faziam parte da zona de influência do bloco soviético. Embora a passagem do sistema socialista para o capitalista tenha trazido crescimento econômico expressivo a alguns países da Europa Oriental, a concentração de renda, as desigualdades sociais e, em alguns casos, o aumento de emprego e da pobreza também passaram a fazer parte desse espaço geográfico, ocasionando, na primeira década do século XXI, o descontentamento na população. Nesse espaço econômico, uma importante característica da agropecuária fez com que surgisse um novo espaço, os subsídios, concedidos pelos governos aos agricultores, que significam os empréstimos a juros baixos e pagamentos a longo prazo, principalmente nos países que faziam parte da União Europeia. A criação da PAC, Política Agrícola Comum, foi uma forma de que os governos europeus protegessem seus agricultores da concorrência externa, criando assim a proteção agrícola por meio de tarifa aos produtos importados, incentivo à produção comunitária e fornecimento aos subsídios. A União Europeia atualmente é composta por 27 Estados, pois o Reino Unido não faz mais parte desse bloco econômico, desde 9 de janeiro de 2020, quando os parlamentares britânicos deram sua aprovação final ao texto que permitia o Reino Unido a deixar a União Europeia, em 31 de janeiro de 2020, em uma votação histórica de 330 votos a favor e 231 contra, após 3 anos e meio de crise.
Fazendo um breve resumo sobre a nossa aula de hoje, vimos que a população europeia ela é dividida de acordo com um marco histórico, onde a Europa era dividida em lado oriental e ocidental. Vimos também que dentro desse processo da população tivemos a industrialização, tivemos a agricultura e tivemos a pecuária, onde ambos estão relacionados com o setor primário, secundário e terciário. Onde o setor primário é o primeiro estágio em que se dá a produção a partir dos recursos naturais existentes pela exploração. Normalmente estão ligados a atividades agrícolas, lavoura permanente, lavoura temporária, mineração, pesca e pecuária, além do extrativismo vegetal, animal e mineral. É nesse setor que o foco recai sobre a obtenção e fornecimento da matéria-prima para os outros setores. Apesar de ser fundamental, possui pouco valor agregado e não gera muita riqueza aos países que exploram esta modalidade econômica. Já o setor secundário da economia corresponde ao estágio em que as matérias-primas são transformadas em produtos industrializados de alto valor agregado. Isso ocorre devido ao emprego de alta tecnologia. Portanto, é um setor de considerável riqueza e base para o desenvolvimento econômico dos países, transformando as matérias-primas em produtos prontos para o consumo ou em maquinários e ferramentas industriais. É justamente a indústria a atividade mais importante desse campo, especialmente aquela que purifica, processa e embala a matéria-prima, ou até mesmo aquela que fornece água, gás e eletricidade. Já o setor terciário é o campo da economia capitalista, que mais cresce e há mais valor agregado, caracterizando-se pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores. É uma arena complexa e diversificada, onde o foco está nas relações interpessoais. Vale destacar que este é o setor do comércio em geral, da venda de benefícios como educação, saúde, segurança, transporte, da prestação de serviços bancários e turísticos, das empresas de telecomunicações, desenvolvimento de softwares, bem como de pesquisa e desenvolvimento. E a União Europeia, vimos que é um bloco econômico mundial composto por 27 países, onde eles têm várias características relacionadas a instituições financeiras, políticas e de controle de legislação. Espero que tenham prestado atenção na aula, que tudo tenha dado certo e até a próxima. E aqui concluímos o nosso capítulo 6, sobre a população e o espaço de produção da Europa. Não esqueçam de fazer a leitura do livro, entregar as atividades na escola, onde a atividade do livro será como nota de trabalho e a atividade do TD como avaliação bimestral. Até a próxima!